Imagina se você conseguisse compilar o que você estuda para aplicar no dia a dia com o conhecimento que você precisa para acertar as questões na prova, né? Mundo perfeito. A gente recebe muita pergunta de como potencializa estudo, a gente recebe muita pergunta de como é que faz para guardar os diagnósticos diferenciais, o que cai mais na prova. Então, são mundos que geralmente estão separados. O que você estuda para o dia a dia, ou seja, as patologias mais comuns, nem sempre são as patologias que caem na prova. Mas, e eu falo muito isso com a galera que está lá no curso preparatório, mas a forma de organizar o conhecimento para a prova pode te ajudar na hora de organizar o seu raciocínio para laudar os exames. Hoje a gente vai falar de um sinal, né, e aí você sabe que sinais radiológicos são figurinha carimbada nas provas de título. Então a gente vai falar de um dos mais carimbados, que é o sinal do halo. Né? A gente tem aqui algumas imagens da literatura, todos os créditos ao colega. Bora pro vídeo. Primeiro básico, né? Qual que é o aspecto de imagem que configura o sinal do halo? Quando a gente estiver falando de sinal de halo, você vai encontrar o sinal do halo em mais de um lugar do corpo. Ou a gente vai falar do tórax, que é o mais comum, mais cobrado e possivelmente um dos mais úteis que você vai encontrar aqui. O sinal do halo é caracterizado por uma área de aumento da densidade com um aspecto consolidativo. Então aqui, ó, você olha essa área de aumento da densidade interna, então você vê que ela apaga os vasos. Tá vendo? Então você pode chamar já de aspecto consolidativo. Esse vasinho que você consegue ver passar, mas a maioria dos vasos dessa região você não consegue definir, então você pode chamar de aspecto consolidativo, que é diferente desse halo, que é um halo em vidro fosco. Então, de uma forma muito simples, né, a gente está falando de um branco muito branco e de um branco um pouco menos branco na periferia. Então, o sinal do halo é caracterizado por uma área de consolidação central cercada, e aí pelo menos 2/3 da circunferência cercada de um halo em vidro fosco. E isso faz o halo. Né? Então, o halo é um halo em vidro fosco envolvendo uma área de consolidação central. Agora que a gente já sabe qual é o aspecto de imagem, né, quais as principais causas, e aí muitas vezes a gente memoriza isso, tenta relacionar isso com uma doença específica, mas às vezes isso dificulta para você guardar o conteúdo no longo prazo. Então tenta dividir em blocos. Né? Então você tem causas infecciosas, neoplásicas, e que não são nem infecciosas e não neoplásicas. E aí, se você for para a literatura, se você quiser até uma coisa mais rápida, der uma revisada lá no Radiopedia, você vai ver lá que tem pelo menos umas 10, 15 causas para o sinal do halo. Vamos nos ater aos pontos mais importantes e aos principais diagnósticos de cada uma dessas três alternativas agora. Quando a gente falar em infecção, tá? Então o que a gente tem aqui? Nódulo com halo em vidro fosco. Nódulo com halo em vidro fosco. Se a gente fosse um pouquinho mais categórico, né, e se a gente se ativer aos detalhes, aqui tem mais de 3 centímetros, né, daria para chamar de uma massa. Massa pulmonar com halo em vidro fosco, nódulo pulmonar com halo em vidro fosco, um discreto halo em vidro fosco. O CR1 ainda está meio perdido. Naturalmente, você só vai ver isso na janela de pulmão, né? Vidro fosco, você só vai identificar na janela de pulmão. Se você colocar aqui na janela de mediastino, você vai ver parte dessas lesões pulmonares. Mas a gente está falando de uma análise na janela de pulmão. Quando o paciente tiver uma clínica infecciosa, você vai levantar as hipóteses diagnósticas. Pensar principalmente em fungo. E quando é que você vai pensar principalmente em fungo? Quando o paciente tiver imunossuprimido. Então, cenários de imunossupressão, seja pós-transplante ou por uso de droga imunossupressora, você vai pensar em aspergilose angioinvasiva. E por que é importante, principalmente para você que dá plantão em hospital, pensar nisso?
porque isso é uma emergência. Tem que ser tratado. Por quê? Porque o paciente geralmente está imunossuprimido, a aspergilose angioinvasiva é uma doença bastante agressiva. Então, esse laudo não é para amanhã, esse laudo é para agora. E identificar e descrever e levantar a possibilidade de aspergilose angioinvasiva pode fazer toda a diferença entre o paciente ser tratado em tempo hábil ou não. Agora, na prova, aspergilose angioinvasiva, sim, cai, mas cai na prova teórica, cai na prova prática, cai de tudo quanto é jeito que você imaginar. Então, ele vai descrever para você um cenário desse, um paciente com imunossupressão, nem sempre ele vai usar esse termo, ele pode falar de um paciente pós-transplante que evoluiu com febre, com nódulo, com halo em vidro fosco. Ele quer que você pense em aspergilose primeiro. Tem outras causas infecciosas, mas se você sair desse vídeo lembrando que imunossupressão mais halo em vidro fosco no tórax é para você pensar em aspergilose angioinvasiva, eu já vou me dar por satisfeito. Que não são infecciosas e não neoplásicas. Aí a gente poderia ter poliangeite com granulomatose, que é a antiga Wegener, né, que faz parte do diagnóstico também, do diagnóstico diferencial dos nódulos escavados. Normalmente você vai encontrar algum nódulo escavado no meio. Então, bota o Wegener meio na manga. Quero que você lembre de infarto pulmonar. Então, às vezes o paciente faz embolia e, por consequência da embolia, um infarto pulmonar. Então, se for uma tomografia de tórax com contraste, você vai encontrar a parte de consolidação, a periferia em vidro fosco. E aqui, óbvio que a gente está na janela de pulmão e tem uma avaliação limitada, mas você consegue ver o trombo aqui, o êmbolo, preenchendo a artéria lobar e segmentar, né? Tem outro do lado de cá. Então, embolizou para o pulmão e fez um infarto no lobo inferior direito. Isso é importante porque às vezes não é porque você fez uma tomo de tórax sem protocolo para TEP que você não vai procurar por embolia. Então, os dois grandes aprendizados desse slide aqui são: você vai procurar por embolia em toda a tomografia de tórax, principalmente os pacientes oncológicos, às vezes em torno de 5% deles vão ter embolia pulmonar que pode ser assintomática. Então, você vai dar uma analisada nisso. E quando você encontrar uma alteração pulmonar que tem o aspecto do halo em vidro fosco, você lembra que infarto pulmonar faz parte do diferencial. Para a gente fechar, causas neoplásicas, né? E aí, causas neoplásicas, a gente pode ter as causas neoplásicas primárias ou secundárias. Quando a gente estiver falando de tumor primário, a gente está falando do adenocarcinoma de crescimento lipídico, que é o antigo carcinoma bronquíolo alveolar. Pode ter esse aspecto de halo em vidro fosco. Quando o halo é mais espesso e circunferencial, ele pode inferir aí um crescimento mais lento do que o adenocarcinoma normal, né? Que não tem esse padrão de crescimento de atapetamento que é visto no histopatológico. E se for secundária, a tendência é que você encontre mais de um nódulo, halo em vidro fosco. Você vai pensar que a metástase está localizada aqui no pulmão e que há um processo de hemorragia ao redor da metástase que é apresentada do ponto de vista de imagem como um halo em vidro fosco. Aí vamos aproveitar que a gente já chegou até aqui e para a gente fechar o vídeo com mais um aprendizado, como é que você faz para memorizar isso tudo, né? Porque às vezes você decora o sinal e não consegue aplicar. Se você tem um conhecimento que você não consegue aplicar, é um conhecimento pouco útil. O ideal é que você consiga aplicar. E para você aplicar, você tem que não só memorizar o conhecimento, como organizá-lo. Então vamos lá. A aula de hoje foi sobre o quê? Sinal do halo. Beleza. Sinal do halo pode acontecer em mais de uma parte do corpo. Hoje a gente falou de sinal do halo no pulmão. Então para pensar,
É o que eu digo aos alunos do curso. Para pensar depois que acabou a aula e tenta lembrar sozinho de tudo que a gente discutiu aqui. O que você conseguir lembrar vai consolidar. E o que você não conseguiu lembrar, você vai agora ativamente procurar aquele conhecimento, o que vai aumentar o seu índice de retenção. Então, se a gente fosse fazer esse exercício aqui agora juntos, assim, de que a gente falou? Sinal do halo, que acontece aonde? Em vários locais do corpo. Hoje a gente falou de pulmão. Quais as 3 principais causas? Então a gente fala de infecciosas, neoplásicas e não neoplásicas e não infecciosas. Dentro de infecção, qual que é o cenário que eu quero que você guarde? Eu quero que você guarde o quê? Se for imunossuprimido e tiver halo em vidro fosco, eu tenho que pensar em aspergilose angi-invasiva. Se for num cenário que eu tenho múltiplas lesões pulmonares com halo em vidro fosco, o paciente não tem clínica infecciosa e não tem sinais de embolia para eu pensar em infarto, eu vou pensar em metástase. E aí alguma metástase que curse com hemorragia. Se o paciente tem perfil para ter uma neoplasia, ou seja, o paciente não tem febre, o paciente foi exposto ao tabaco, é um paciente idoso e a lesão vem com um crescimento relativamente indolente, eu vou pensar em adenocarcinoma lepídico, de crescimento lepídico. E se eu encontrar num cenário agudo não infeccioso, eu vou lembrar de infarto pulmonar e vou lembrar de olhar a fase contrastada do exame. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você já sabe, né? Dá aquele like aí, confere se você continua inscrito no canal para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo na plataforma. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário que possa agregar valor para todo mundo, nem que seja só um salve, isso ajuda o YouTube a saber que o que a gente está fazendo é pertinente e a mostrar o nosso canal para mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo.